Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje? Nossa aula de ciências de hoje é lá no caderno de atividades de vocês, na página 53. Então, nós vamos falar mais um pouquinho sobre por dentro do corpo humano do nosso capítulo 7. Então, lá nesta página nós temos a seguinte descrição. As células são as menores estruturas que formam os seres vivos, sendo consideradas suas unidades básicas fundamentais. Sobre as células, leia o texto e complete as frases a seguir com as palavras em destaque. Então, nós temos aqui as palavras em destaque: dividir, crescimento, aumento e função. Vou ler primeiro para vocês. Nosso corpo é constituído por células que podem se dividir, formando novas células exatamente iguais à original. O crescimento do corpo humano é determinado pelo aumento de número de células. Existem vários tipos de células em nosso corpo, e cada uma delas tem uma função. Então, vocês vão usar essas palavras que estão aí em negrito, né, mais escurinhas, para completar as frases aqui. O do número de células determina o do corpo humano, tá? Então, vocês vão ver o qual que combina aqui. Na B, as células podem, daí, originando novas células. O que vai aqui? Cada célula tem uma. Então, vocês vão colocar aqui o quê? Na 2 diz assim: escolha um tipo de célula encontrado no corpo humano e, com a ajuda de um adulto, pesquise a sua função. Depois, faça um desenho que represente a célula que você pesquisou. Então, tipo de célula e função principal. Aqui vocês podem desenhar essa célula, ok? Na página 54. O corpo humano é formado por trilhões de células, com formas, tamanhos e funções diferentes. Sobre o assunto, assinale as afirmativas corretas. As células são as unidades básicas da vida? A maioria das células pode ser vista a olho nu? As células se multiplicam para que o corpo aumente de tamanho? O conjunto de células com funções específicas recebe o nome de tecido. Vocês vão ver quais são corretas para marcar aqui. Na 4 diz assim: no decorrer da história, o surgimento de novos instrumentos auxiliou os cientistas na construção do conhecimento. O microscópio é um exemplo disso. Então, tá aqui um modelo de microscópio, né? Você sabia? Os microscópios se modernizaram. Atualmente, o microscópio é um instrumento de trabalho de muitos profissionais, como biólogos, médicos, físicos e até astrônomos. Ainda que os primeiros microscópios fossem simples, eles foram essenciais para fundamentar o conhecimento sobre a estrutura dos seres vivos. Por quê? Vejam lá na nossa apostila para vocês poderem responder. Na letra B diz assim: considerando que ter hábitos de higiene e tomar vacinas previne a transmissão de doenças causadas por micro-organismos, escreva uma frase usando as expressões em destaque. Então, vocês vão colocar lá todas essas palavrinhas que estão aqui, né, essas expressões, dentro da sua frase, o seu textinho aqui. Então, vamos lá responder agora? A prof vai colocar lá para vocês verem como que vai ficar. Então, vamos ver a nossa correção. Então, nós temos aqui, ó, na letra A, o aumento do número de células determina o crescimento do corpo humano. Então, essas são as palavrinhas que vão aqui na frase A. Na B, as células podem se dividir, originando novas células, tá? Elas vão se dividindo e aumentando a quantidade, né? Por isso causa o crescimento do nosso corpo, então. Cada tipo de célula tem uma função, tá? Cada uma delas tem uma função, como diz o texto. Aqui, então, é pessoal, vocês têm que ver o tipo de célula que vocês querem colocar aqui. Nós já vimos vários modelos lá, né? Células nervosas, células musculares, né? Então, vocês vão ver quais tipos de células que vocês querem colocar aqui. Por exemplo, então, se vocês escolheram células musculares, elas promovem os movimentos, tá? As células hemácias transportam gás oxigênio, por exemplo, né, para o resto do nosso organismo.
neurônios, que são células nervosas, transmitem informações pelo corpo. Vejam lá que nós já vimos lá sobre o sistema nervoso, né? Então, os neurônios, que são células nervosas, elas transmitem informações para todo o nosso corpo. As células epiteliais, que revestem, então, a superfície do nosso corpo e também de alguns órgãos, então, são esse tipo de célula que chamamos de epiteliais. Os leucócitos também são células, defendem o corpo contra organismos invasores, entre outros. Aqui, então, vocês podem pesquisar o tipo de célula que vocês escolheram. Se quiserem corrigir primeiro aqui, ver quais dessas vocês vão escolher, colocar a sua função, né? E aí vocês vão fazer o desenho, podem pesquisar lá para fazer, tá? Daí na página 54, então. O corpo humano é formado por trilhões de células com formas, tamanhos e funções diferentes. Sobre o assunto, assinale as afirmativas corretas. Então lá, a primeira. As células são as unidades básicas da vida. Verdadeiro, né? Nós sabemos que começa com uma célula, ele vai se dividindo, né? Formando várias outras células, certo? A maioria das células pode ser vista a olho nu? Essa não, né? Não conseguimos enxergar, nós temos que usar microscópios, né? Para poder ver. As células se multiplicam para que o corpo aumente de tamanho? Sim, né? Vão se multiplicando e formando novas células, aumentando assim o nosso corpo. O conjunto de células com funções específicas recebe o nome de tecido. Verdadeira, né? Depois esses tecidos vão formar os órgãos, e os órgãos, um conjunto de órgãos, formam um sistema, né? E o nosso organismo tem vários sistemas. Aqui. Ainda que os primeiros microscópios fossem simples, eles foram essenciais para fundamentar o conhecimento sobre a estrutura dos seres vivos. Por quê? Então, o microscópio possibilitou a visualização de estruturas muito pequenas que formam os seres vivos, as células. Também permitiu que os micro-organismos fossem observados pela primeira vez. Então, além de possibilitar para a gente poder ver, né, visualizar as células, também permitiu visualizar micro-organismos e assim poder, né, trabalhar em cima desses micro-organismos quando eles causam doenças, né, alguns tipos de doenças também. Agora aqui, na frase, então a frase deve contemplar que a invenção do microscópio, tá aqui, né, permitiu a observação de micro-organismos, que nós acabamos de falar, diminuindo a transmissão de doenças por meio de medidas preventivas, como hábitos de higiene e tomar vacinas. Então, aí fica uma frase bem completa, tá bom? Então, agora a prof vai deixar como tarefa para vocês as atividades da página 55 e página 56, tá? Depois, vocês vão postar para a prof como tarefa a página 55 ali, certo? Já vou mostrar para vocês. Então, vamos ver aqui, ó, na página 55, tem lá. Leia as informações e identifique o nome dos diferentes tecidos que formam o corpo humano. Depois, encontre-os no caça-palavra. Então, tecido formado por células nervosas. Então, vocês vão colocar lá que tipo de tecido é esse. Tecido que reveste a pele interior dos órgãos ocos. Então, vocês vão colocar lá, achar qual que é esse tipo de tecido. Tecido formado por células musculares. Vão achar qual é o tipo de tecido. Tecido que forma diferentes partes do corpo, como o sangue, os ossos e a gordura corporal. Também vão ali achar qual é o tipo de tecido. Agora, relacione os diferentes tecidos do corpo humano à imagem que corresponde ao local onde são encontrados. Para isso, escreva as respectivas letras A, B, C e D nos quadrinhos. Então, vocês vão ver aqui, ó, no A qual tecido era, no B qual era, no C qual era e no D qual era. Então, qual dessas imagens aqui que corresponde, então, ao tipo de tecido e onde são encontrados, tá bom? Coloca lá de acordo com os tecidos que vocês encontraram aqui na cruzadinha. Já na página 56, então, vocês vão recortar as imagens do final da página e colar nos espaços adequados, de acordo, então, com o nível de organização do corpo humano.
Depois indique o tipo de célula, tecido, órgão e sistema que estão representados no esquema. Então, o que vocês vão colocar? O organismo é o último, então já sabe que o organismo está aqui inteiro. Vocês vão colocar da primeira, né, unidade aqui, do primeiro tipo que vocês vão encontrar aqui, tá? Se é a célula, se é o tecido, se é o órgão ou é o sistema que vem em primeiro lugar, qual que está em primeiro nessa sequência? Daí depois vão colocar o próximo, depois o outro e escrever, né, o nome deles aqui abaixo, certo? Indicando o tipo de célula, tecido e órgão que estão representados então nesse esquema, certo? Então coloquem lá. Depois vocês vão postar a foto dessa página 55 para a prof como tarefa da semana, ok? Então ficamos por aqui. Beijo e até a nossa próxima aula. E não esqueçam de já ir estudando, né, aí para a provinha que vocês têm dessa semana. Tchau, tchau.